Opa! Cheguei! Algumas informações interessantes sobre o que a gente viu no evento da Expert Trader XP. Primeiro que o evento é muito bem montado, muito bem preparado, uma estrutura impecável assim em detalhes, né? E era um evento especializado, assim, focado mesmo para trader, né? O é, Expert Trader XP. Então é focado para trader. E durante esse evento ele teve ali algumas excelentes palestras, enfim, toda essa parte educacional sempre muito boa, muito bem-vindo. Teve a atenção principal que foi a competição de trader. E tiveram alguns destaques que para mim foram importantes, para mim foram interessantes, né? Agora, o importante é essa história do paciência. A tônica do evento foi justamente alguns temas que são bem naturais para todo mundo, né? Todo mundo fala sobre essa questão de ter paciência, essa questão de esperar, enfim. E tiveram algumas. Tem pessoas ali que eu sou fã, já acompanho há muitos anos, que nem o Gibo, Gilberto Coelho, analista XP ali, que ele sempre comenta nas lives dele a questão do gerenciamento de risco, de você pegar a sua programação com relação ao seu stop diário e dividir em três. Porque você tem que ter três oportunidades de entrar. Então não entra já, meu stop é de R$ 300, meu stop é de R$ 1.000. Não entra para perder os 300 ou os 1.000 em uma operação, porque senão depois de repente você entrou por uma informação que não foi bem analisada, quando você toma o stop acabou seu dia, e aí você pega e vai querer fazer outra e entra a história do dia de fúria e tal, não sei o que. Então já começa a trabalhar seu mental para esse lado, divide o seu loss diário em três, né? Agora eu vou começar a fazer uma coisa enquanto a gente conversa aqui. O mercado tá rolando, hoje dia 30, último dia do mês. Eu vou fazer aqui uma brincadeira aqui no meu simulador, óbvio, porque eu vou fazer como acontece lá. E aí a gente vai conversando durante 10 minutos, que é o tempo que o cara tinha para fazer suas operações ali, para tradar ali no campeonato, né? Ele tinha um limite de 20 contratos para operar e 10 minutos. Tinha a possibilidade de solicitar a presença de um dos experts que ficavam nas cadeiras ali. Assim que solicitasse, ele ficava por 2 minutos auxiliando. Mas enquanto a gente conversa, eu vou passando as informações, eu vou deixar rolando aqui, vou fazendo como se tivesse lá. Estou com um cronômetro aqui, eu tenho direito a 10 minutos a partir de agora. Então, vamos lá. Palestras que me chamaram a atenção, né? A do Giba, que ele contou. Teve a história do... O Giba até contou também numa outra palestra de um aluno, uma pessoa que segue ele há algum tempo. E essa pessoa diz que começou a ter consistência, tomar uma certa consistência, a partir do momento que ele definiu um valor que fosse confortável para ele, né? Ou seja, ele fala, olha, eu me sinto muito bem aqui com um stop de X por dia, né? E, e a minha meta é tanto, né? Então, baseado nisso, o cara começou a ter consistência, ele tá um ano sem perder. Então, isso foi uma informação que soma também, né? Aí uma outra questão. Teve o Alfredo Menezes, que ele foi diretor de tesouraria do Bradesco, e ele é sócio fundador da Armor Capital, né? E aí, o que foi que ele falava, né? Ele falava sobre existir uma possibilidade ali, né? Não é uma possibilidade, na verdade é uma regra, né? Vamos dizer assim, que é o stop que o cara tem que tomar por dia, o drawdown do cara, né? Então, qual é o drawdown dele? O que ele tem de drawdown diário ali? E isso é tudo muito respeitado. Ele até deu um exemplo lá que ele foi estopado na semana. Ele falou, eu fui estopado nessa semana,
Por qual motivo que eu fui estopado? Porque voltou muito do que eu estava ganhando, alcançou aquele drawdown do meu lucro, eu fui estopado. E aí ele falou, eu não fui estopado no vermelho, eu fui estopado no positivo. Porém, é, eles têm uma regra deles lá que eles ficam um tempo, né? Sem operar para analisar o porquê que deixou aquilo acontecer. E o porquê que eu acho isso importante? Eu percebi bastante na questão dos traders, né? Durante a competição. Primeiro, a questão do setup. Um exemplo agora. Eu estou entrando aqui numa tela que não é minha. Lá você não poderia usar o seu indicador. Eu tenho o nosso indicador aqui, que é o nosso o Fibo médio, né? Os cálculos de Fibonacci e tal que a gente tem aqui. E você tem isso só 10 minutos. Aí o que, que acontece? Eu vi um outro detalhe lá importante. O Stormer, que é uma grande pessoa também, ele foi trabalhar com um gráfico extremamente rápido. Pô, e tem total sentido. Se ele quer saber o que está acontecendo naquele fractal ali, ele precisa, de uma certa forma, ver num tempo mais curto. Porque se você for analisar só os 5 minutos, um exemplo, quem trabalha com candle, quem vai analisar os 5 minutos, você tem 2 candles para estudar e definir. Tudo bem, tem um histórico aqui, mas beleza. E aí? Está numa lateralização, como muito aconteceu lá. Né? Então foi uma possibilidade ali. Eu não é meu estilo, não é meu jeito de fazer, não é meu gosto de fazer, né? Mas foi uma coisa interessante de se analisar. Aí, uma outra coisa interessante ali é a questão do que o próprio Alfredo comentou, eu vi acontecendo durante a competição. As pessoas não têm o respeito pelo lucro do dinheiro ali, pelo dinheiro em si, por uma questão talvez, não sei se eu estou falando certo ou não, mas talvez por vaidade, a pessoa ela não tem um respeito ali pelo que ela está ganhando. Teve uma bateria que o cara tava ganhando R$ 2.100 e faltavam tipo 2 minutos, 3 minutos para acabar a bateria e esse cara não realizava lucro nenhum. Ele deixou. O que, que foi que aconteceu? O mercado voltou contra ele de 2.100 que ele estava, acho que foi o pico dele, 2.200 se não me engano. Ele fechou a operação nos 10 minutos com 1.300, né, de lucro. Só que ele perdeu a bateria para uma outra pessoa que ficou com um lucro de 1.320 por R$ 20. Só por R$ 20 ele deixou de ir para a bateria final. Então é engraçado, se ouve muito falar e começa a entrar a questão de perfil, de jeito de cada um. Tem gente que fala, não, mas eu não consigo realizar lucro. Eu tenho que deixar ir até meu alvo. Ah, não, eu não gosto de fazer parcial, porque se eu fizer parcial, eu vou ter que esperar para fazer uma outra entrada. Então é muito de cada um, é muito de característica de cada um, mas principalmente o que eu percebi é muito do que a pessoa acredita e entende do que ela está vendo. Tem gente que opera com o gráfico totalmente limpo, sem nenhum tipo de indicador nem nada, é só a média e interpretando o candle. Tem gente que já não sabia, teve gente que encerrou ali o campeonato com 2.000, 2.500 de loss e no final os caras brincando lá com ele e tal, foram lá e falaram para ele, falou, pô, por que você não chamou assim? Ele falou, não, é por isso que eu opero robô. Porque no robô ele sabe o que está fazendo, ele consegue interpretar o que está acontecendo ali. Então é muito interessante você estar num evento como esse e você ver esse número infinito de possibilidades e de coisas que as pessoas passam no dia a dia como todo mundo, né? Então o que eu trago como lição com isso daqui, que foi a principal informação que foi falado por vários traders, vários operadores, várias pessoas. A palavra é: tem que ter disciplina. Aí você pega, joga ali, quem gosta de detalhes, joga ali no seu, na sua IA, vai lá questionar no seu Google
O que é disciplina? Disciplina é a capacidade de controlar ações, comportamentos e pensamentos para atingir objetivos, superando distrações e desculpas. Porque o que a gente percebe? Quando você está perdendo, você arruma desculpa. Você vai botar a culpa em alguma coisa. Teve uma situação que foi bem interessante que eu percebi ali. Teve uma... A Nelógica tava com o stand deles lá e eles faziam também uma competição. Era um ringue, né? E era engraçado você ver a expressão das pessoas ali nervosa com aquela coisa, mesmo no simulador, aquela coisa toda nervoso, porque ele não tinha disciplina, né? E aí ele arrumava desculpa. Ah, não, mas é por causa do tempo. Ah, não, porque esse não é meu tempo. Tudo bem, você não está errado, mas se você não está confortável, você simplesmente elimine o seu risco. Elimina o seu risco. Sabe como que é? Então, assim, se a disciplina ela diz que é a capacidade de você controlar pensamentos, ações e tal, para que você atinja um objetivo. Putz, isso é sensacional, cara. Qual é o seu objetivo em trabalhar no mercado financeiro? Eu acho que para mim o grande segredo de tudo tá aí. Qual é o seu objetivo? Eu tenho o meu objetivo definido aqui, eu tenho o meu objetivo claro na minha mente, o porquê que eu decidi trabalhar aqui. Eu vinha de uma outra sequência de trabalhos que eu não tinha uma vida tão tranquila para poder curtir o que eu queria. Tinha dinheiro disso tudo, mas não tinha tempo para eu curtir minhas coisas, para eu curtir minha família. Entendeu? Então é um objetivo. Agora, qual é o seu objetivo? É só ganhar dinheiro? Beleza. Mas quanto de dinheiro? Eu tenho pessoas, tenho colegas aí, pessoas que trabalham com um indicador aqui nosso, que ele tinha um objetivo no começo. Quando ele começou a observar possibilidades financeiras, que ele começou a ganhar seus 200, 300 reais por dia, aí entrou a vontade de ganhar mais, a ganância entrou forte ali, sabe? Entrou pesado. E aí ele teve uma fase que ele devolveu o que ele estava ganhando. Só que ele ainda não tem um objetivo. Qual é o objetivo dele? Não, é só fazer dinheiro. Então essa história do só fazer dinheiro sem ter um objetivo de quanto por dia, isso faz com que você, de uma certa forma, não tendo objetivo, você não vai ter disciplina. E essa foi a tônica de lá do evento, sabe? Essa foi a principal coisa que a gente ouviu ali. 4, 3, 2, 1. Interrompi. Tem que zerar a operação antes. Ó, apitando meu temporizador. Zerei na hora, hein? Então, essa foi a tônica lá do XP Expert, sabe? Então, assim, eu acabei de fazer aqui, ó. Eu fiz fiz 2 operações aqui, ó. Baseado no que eu acredito, no que eu sei. Qual era meu objetivo? Estar no verde, no positivo. Fecharia aqui com 250 ali. Eu seria passaria da fase? Em muitas fases eu passaria, porque teve fase ali que passou com 300 reais. Teve fase que não, que passou com 1.500. Só que aí você viu que o mercado ele praticamente não andou aqui. É o que eu tenho de possibilidade. Agora, qual era o meu principal objetivo quando eu entrei nisso? O meu objetivo era fechar no verde. Porque se eu começo a entrar no desespero de corre, vende aqui, compra ali, para fazer um scalp mais curto, entrar no tempo menor, como eu vi várias pessoas trabalhando e tal, você vê aqui, ó, a gente entrou nessa operação aqui, ó, que teve 320 pontos só de movimentação. Então, assim, talvez eu poderia até passar pela amplitude do que o mercado apresentou aqui. Mas o meu objetivo era esse. Era fechar no verde. Sem me preocupar com um lado. Óbvio, eu não estive lá presencialmente. A gente não sabe como é que a emoção vai reagir lá. Com aquele monte de gente falando. O Márcio que foi quem foi o mediador ali falando. E o Scott também. O Alisson. Então ninguém sabe. A gente não sabe a emoção na hora. Mas esse trabalho nosso aqui, a gente tem que ter um objetivo em entender que
trabalhar no mercado financeiro, seja qual for o seu ativo, seja qual for o seu estilo, se você faz montagem de posição para swing trade, se você faz day trade, só o que for. Você tem que ter um objetivo para o seu dia, para a sua estratégia de entrada ali e ponto e acabou. Se não fizer isso, você não vai conseguir fazer com que aconteça os seus sonhos e os seus desejos, que você alcance os seus desejos, seus objetivos. Então isso é uma coisa muito importante. E é como qualquer comércio, cara. A gente vê histórias da internet aí, histórias super bonitas de pessoas que trabalham na madrugada, levantam cedo para fazer ali vender café da manhã na porta das empresas e tal, ou senão o cara é um motoboy, ou senão o cara trabalha no comércio dele, ele abre a porta, ou ele presta ou ele é funcionário CLT dentro de uma empresa, ele tem um objetivo ali, todo mundo tem que ter um objetivo. Então, trace seu objetivo, identifique o que te deixa confortável nesse objetivo. O que me deixa confortável, como eu entendo o que eu estou fazendo, o meu objetivo é segurar a posição para deixar andar. Ah, não, eu não posso deixar ver o dinheiro voltar na minha cara que eu fico nervoso, eu posso entrar no modo fúria caso eu volte no 0 a 0. Não deixe voltar no 0 a 0. Faça como o Alfredo ali, respeite o drawdown do seu lucro ali, né? Você chegou num pico de lucro, voltou a tanto, estopa no lucro. Então foi muito boa, muito boa para mim. Eu não estou dizendo para vocês o que deve ou não deve ser feito. Eu estou dizendo para vocês o que a minha mente está dizendo, o que eu devo fazer. É focar no meu estudo, é focar no Fibonacci que eu acredito, no Fibonacci que eu desenvolvi, é focar no Fibonacci que eu entendo, que eu sei os porquês. E daí em diante é seguir o que eu tenho de plano para mim e para minha família. Beleza? Foi isso aí, só um bate-papo rápido hoje aqui, uma experiência diferente que é operar candle, que eu particularmente não sou muito de operar candle, mas baseado no que eu tenho de estudo, eu tracei aqui uma amplitude do mercado. Vocês viram que a gente estava aqui, assim que ele rompeu essa amplitude, eu bati essa venda aqui em cima, acabou dando esse lucro, e é isso daí. Beleza? Essa semana provavelmente teremos plantão de Fibonacci e muito mais. Segue, compartilha, se inscreve lá no canal, compartilha com o pessoal, ajuda a divulgar nosso canal aí do YouTube falando sobre Fibonacci, que é uma ferramenta que vai sempre ajudar a você entender pelo menos qual caminho que você pode a seguir, entendendo o porquê você pode seguir ou não, beleza? É isso aí, valeu, abraço, uma excelente semana. Estaremos por aí na semana inteira. Grande abraço, fui!